As notícias, né, meninas? Sempre elas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, sempre muito bem-vinda por aqui. E hoje eu decidi trazer notícias de novo. Achei assim que tínhamos um apanhado interessante, curioso de notícias e é sobre elas que nós vamos falar. Então, a primeira são essas falsas simetrias jornalísticas. E já começo fazendo uma ponderação, porque eu fico com a impressão de que a gente tem que fazer um monte de ponderação antes de começar a falar do próprio assunto. Então, você não vira os olhinhos aí, porque você tem que pensar que a gente está olhando para todo um conjunto de audiência que vai ter demandas um bocado diferentes. Então, eu já gostaria de deixar aqui o registro que essa notícia que vamos comentá-la não implica dizer que o atual governante deste país, Luiz Inácio Lula da Silva, não possa ser criticado. Muito importante que isso esteja bem claro para você aí do outro lado. A minha questão é de outra natureza, não é? Não critiquem o nosso alecrim dourado. Como é que se faz simetrias absurdas e o quanto isso é significativo para a maneira como se vai pensar um governante ou os governantes em geral, como se fossem todos farinha do mesmo saco. Então, já tendo feito este preâmbulo, temos aqui a seguinte notícia que saiu no jornal O Globo no dia 11 de setembro. E a manchete era assim: Lula repete Bolsonaro e usa a AGU e Ministério da Justiça contra jornalista. Quando você lê essa notícia, você pensa: meu Deus, Lula está perseguindo jornalistas. E por que é que você pode pensar isso? Porque está se comparando Lula com Bolsonaro. Vai dizer que Lula repete o Bolsonaro porque acionou o AGU e o Ministério da Justiça contra jornalista. Aqui a chave está no fato de que essa informação está pouco explicada. Primeiro, você faz a comparação entre Lula e Bolsonaro, como se eles estivessem tendo exatamente a mesma ação, simplesmente porque ambos acionaram a AGU. E aí, na sequência, contra jornalista. Jornalista, esse referente genérico, jornalista. Então, Bolsonaro acionou a AGU contra jornalistas, Lula aciona a AGU contra jornalista. Então você pensa, meu Deus, é a mesma coisa. Só que quando você vai ler a notícia, você vê que não é a mesma coisa. O que significa que essa manchete, ela é ruim, ela é equivocada. Ela faz uma comparação péssima, que não deveria ser feita nesses termos. Me explico. O digníssimo Alexandre Garcia decidiu falar sobre as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul e que são uma triste catástrofe. Ele vai dizer assim num programa da revista Oeste, lá no dia 8 de setembro. Preciso investigar porque não foi só a chuva. Então você dá a entender que tem uma coisa a mais que fez com que as enchentes acontecessem, aquela catástrofe, aquela tragédia acontecesse. Bom, vai se querer falar de mudança climática? Eu não acho que o Alexandre Garcia estava querendo falar de emergência climática, de urgência, de mudança, acho que não é isso. E de fato não é. Porque num dado momento ele vai dizer assim: no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada. Observe que ele também não é bobo. Ele vai dizer, aparentemente abriram as comportas. Então, ele dá esse ligeiro benefício da dúvida. Mas o que ele está dizendo aqui é mentira. E aí, você tem inclusive uma notícia lá do Estadão que vai dizer: não há comportas que armazenam ou retêm água em barragens do Rio Grande do Sul, que foram citadas por Alexandre Garcia. Veja o que está acontecendo aqui. Obviamente, essa é uma informação falsa que estava sendo espalhada em muitos lugares. O que aconteceu? O governo aciona a AGU para que o Alexandre Garcia se explique, porque ele falou uma mentira e não pode contar mentira assim.
E você está falando de uma catástrofe, uma tragédia, muitas pessoas mortas. É um desrespeito além de tudo. E, claro, informação falsa. Não pode fazer informação falsa. O cara é ainda jornalista. E o Bolsonaro? A matéria vai falar sobre os casos do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou contra jornalistas, por exemplo, que criticaram o trabalho dele, que fizeram, por exemplo, charges sobre ele. Você tá entendendo a diferença? O Bolsonaro estava lá entrando na justiça contra gente que tinha opinião contrária a ele, contra jornalistas que tinham uma opinião contrária dele. Neste momento, o governo entrou contra o jornalista porque ele mentiu sobre uma tragédia muito grave. É a mesma coisa? Os dois estão fazendo a mesma coisa? Então é muito importante a gente ir além das manchetes, ler o que está sendo dito, para que a gente seja capaz de reconstruir as nossas próprias manchetes, entender o que efetivamente está acontecendo, porque neste caso trata-se de uma falsa simetria, não é possível estabelecer essa simetria entre eles. Um é um sujeito que está tendo uma postura antidemocrática, espalhando mentiras, e por isso precisa se explicar. O outro é o presidente que, numa atitude antidemocrática, entra contra jornalistas simplesmente porque discordam dele. São coisas bem diferentes. Tá bem, meus amores? Ótimo. Essa não é a única notícia que eu quero comentar. Num outro caso, a gente tem o seguinte, jornal O Globo. Também, olha que como a gente tá hoje de O Globo, que maravilha. Lá no Instagram, você vai ver aí na tela, é a foto de um homem branco de costas musculosas, desnudas, com a cabeça de lado, e tá dizendo assim: você é um bom pai? Nova pesquisa mostrou que a habilidade está associada ao tamanho do músculo trapézio. Aí você pensa assim, meu Deus, que correlação é essa? E veja, eu não sou a primeira pessoa, também não seria a última, a fazer ponderações sobre a maneira como os jornais reportam ciência. Já tem artigos escritos sobre isso, e tem várias divulgadoras científicas que vão falar justamente sobre os equívocos que são trazidos pelos jornais por fazerem uma interpretação rasa, simplista e equivocada de algum estudo científico. Neste caso específico, eu pensei, não é possível, porque essa correlação tá muito curiosa. Trapézio, bom pai. Aí eu decidi procurar o artigo científico que se chama Força Física como uma pista da capacidade dos homens como pais protetores. Observe que nesse título não está falando de ser bom pai, está falando de pai protetor. E aqui então o julgamento de valor veio por conta do quê? Do jornal, que interpretou pai protetor como bom pai. Quando, na verdade, o que esse artigo científico está fazendo, e aqui eu não vou nem questionar, ponderar sobre as metodologias, porque não é a minha área, então eu não sei dizer se esse é um artigo criterioso, e isso é importante a gente entender. Muitas vezes nos escapa, a partir da maneira como se fala sobre ciência nos jornais, que a ciência não é uma verdade incontestável sob qualquer medida, e aqui eu não estou falando de antivacina, eu estou falando da gente entender que a ciência traz um conhecimento que está em desenvolvimento. Então pode ser que uma série de pesquisadores olhem para esse artigo e para a metodologia e pensem, esse método não está bacana o suficiente, e explique por que não está bacana o suficiente, com base em coisas concretas e não com uma coisa etérea, né? Bom, enfim, nosso foco é pensar como é que a ciência vai ser, como é que um artigo científico vai ser reportado por um jornal. E aí o que eles vão fazer é mostrar uma série de imagens para as pessoas que vão ter que fazer lá uma avaliação e que tem a ver com a oposição nurturance, que seria algo como cuidado, e protection, que seria algo como proteção. E aí a gente pode ver então que aí o interesse do artigo é o seguinte: o estudo procurou identificar os valores específicos da força física masculina em moldar percepções da sua efetividade em domínios de proteção ou cuidado de filhos, né? Offspring é o termo em inglês que eles usam. Os participantes avaliaram fisicamente força e fraqueza na sua efetividade, né, nesses domínios. Homens fortes foram percebidos como mais efetivos em proteger os seus filhos do que homens fracos. Com essa vantagem, né, correspondendo com homens fortes sendo percebidos como menos efetivos no cuidado. Então observe que não está se falando de bom pai e mau pai. O objetivo deste
estudo é tentar estabelecer a correlação entre o aspecto físico, corpos mais fortes ou menos fortes, né? Forte e fraco, com a questão da percepção de efetividade na relação do cuidado ou na proteção. E o que se identificou é que essa força, esses homens fortes, o que poderia ser visto aí em função dessa questão desse trapézio mais definido, sei lá, seriam percebidos como mais capazes de proteger, não necessariamente de cuidar. De novo, então a gente não tá falando de bom pai, que é uma outra coisa. Você tá entendendo? Não é bom pai. Então, não faz o menor sentido a maneira como, a partir do que o estudo procura fazer, eles decidiram criar essa manchete e essa notícia sobre o estudo. Então, nova pesquisa mostrou que a habilidade está associada ao músculo do trapézio. Isso também é mentira. Essa pesquisa mostra que a percepção das pessoas sobre homens fortes é de que eles seriam pais que protegem, ou teriam mais probabilidade de ser pais que protegem, não pais que cuidam, porque era essa a questão do estudo. Você tá entendendo? E aí, disso foi para a nova pesquisa, mostrou que a habilidade está associada ao tamanho do músculo. Não. Tem nada a ver com isso. Não é porque você tem um músculo lá definido que você vai ser bom pai. Tem a ver com a percepção do que seria essa habilidade, ou dessa efetividade, ou do cuidado, ou da proteção. Você percebe a diferença? É muito grande, né, Brasil? Mas o pessoal não pareceu estar muito preocupado com essa questão, né? Interessante, não é isso? E aí, minha gente, eu sei que você não tem tempo, você tem que cuidar da sua vida, mas basta você ficar com um pouquinho a orelha em pé, não significa se transformar num antivax, não significa não acreditar em nada, mas ter um olhar crítico sobre o mundo. De onde está vindo essa comparação? De que maneira ela está sendo feita? Quais são as outras informações? Será que o estudo diz isso mesmo? Basta ter um músculo ali que ponto já virou bom pai? Será que é disso que se trata? Todas essas perguntas podem ser importantes e interessantes para que você amplie seu olhar sobre as questões. E se você quiser falar mais sobre leitura, interpretação de texto, como é que a gente olha para os textos, venha participar do meu curso no dia 20 e 27 de setembro, que a gente vai falar justamente como interpretar um texto, a partir de uma série de teorias linguísticas e, claro, de uma prática, né? A gente vai olhar bastante para textos para pensar essa interpretação. Vai ser um prazer ter você comigo, 20 e 27 de setembro, às 19h30 às 21h30, lá no simpla.com.br/Jana Viscardi. Se inscreva, é online. Tchau, tchau!